E aí, beleza? E se você tivesse a habilidade de controlar o fogo, mas por ter esse dom, organizações estivessem atrás de você? Em Chamas da Vingança, filme de 2022, esse pai tem que esconder sua filha de uma agente federal maligna, louca para colocar a mão neste poder. Mas mal ela sabe que está brincando com o fogo, pois a garota não tem medo de queimar todos que entram em seu caminho, se tornando a incendiária assassina. Este casal estão extremamente felizes pelo nascimento da sua primeira filha. O lance é que esse começo já mostrou que não era um bebê comum, pois em seu berço já fez algumas coisas pegarem fogo. Mas claro, rapidamente seu pai a salvou. Mas começamos o filme com um bebê pegando fogo. Jesus Nazaré. Esse bebê cresceu e agora se chamava Charlie. Tinha 13 anos e essas manifestações só ocorriam quando ela ficava com medo ou extremamente nervosa. Conversando com seu pai naquela noite, disse que sentia medo dessas mudanças ficarem ainda piores e ser sempre atraída pelo fogo e pelo lado mal. Mas o legal é que tinha um código. Sempre que um medo acontecesse, pensar em coisas boas e este lado ruim desapareceria. Bom, ter um extintor de incêndio em casa nunca é demais nesta situação, né? Sim. Mas isso tinha uma explicação genética, pois Andy, seu pai e sua mãe Vicky passaram por testes telecinéticos, enganados achando que eram apenas testes clínicos. Mas os dois receberam um composto químico e foram escolhidos com mais pessoas que tinham experiências psíquicas autênticas, como Andy, que viu seus pais morrerem uma semana antes de acontecer. Então, manifestar fenômenos que são inexplicáveis era coisa de família. Andy usava suas habilidades para ganhar dinheiro. No caso, tentar ajudar pessoas a pararem de fumar, no qual sua sessão era cara, $100, R$500 aproximadamente. Mas ele garantia que seu método era único e a cliente nunca mais iria voltar a fumar. E bom, realmente de alguma forma entrava no subconsciente da pessoa e colocava instintos como ter nojo e sentir vontade de vomitar ao sentir o cheiro dos cigarros. Sentimentos instantâneos e em menos de 1 minuto a cliente já estava se sentindo bem e pagando a ele sem pensar 2 vezes, pois não sentia a menor vontade de fumar. O problema é que usar esse dom ele sentia na pele, o fazia até sangrar pelos olhos. Já Charlie não podia passar qualquer tipo de nervoso na escola, mas sempre tem aquele babaca como Galvin que a importunava no colégio, e só dele zombar com ela naquela manhã, os alunos da sala já achavam que estavam no verão de Salvador. Mas toda vez que isso acontecia, sua mãe a acalmava. Sabia que sua filha era uma bomba relógio, mas fazia de tudo para ela se sentir melhor. E talvez treiná-la seria a melhor opção, mas Andy não aceitava essa ideia. Achava perigoso demais, pois a qualquer momento alguma organização viria atrás dela. E Charlie tinha uma professora que a encorajava a fazer educação física, por exemplo. Mas novamente Galvin passava dos limites, e desta vez as coisas complicaram um pouco. Ficou tão irritada que correu pro banheiro, e mesmo abrindo as torneiras, parecia uma sauna lá dentro, tão quente que fez até a água evaporar. Não só isso, mas assustou a professora, explodindo a porta do banheiro. Porra. Só que tá aí o problema, né? Como explicar essa explosão para a direção? E ainda mais para a polícia, que achou estranho uma aluna explodir um banheiro. Bom, os pais não sabiam explicar, então investigações iriam acontecer. E Andy sabia que teriam que se mudar, pois sabia que a mesma organização que fizeram testes neles iriam atrás de Charlie, pois ela era totalmente diferente do que eles já viram. Era muito mais poderosa que seus pais e era por isso que eles não tinham celulares e muito menos Wi-Fi em casa, para não serem rastreados. Mas ela, ouvindo toda aquela discussão, desceu e ficou sabendo que seus pais iriam mudar justamente por causa dela, ficando muito nervosa, achando que era um monstro, culpando sua mãe por isso. Então, mais uma vez, seus poderes se manifestaram, só que agora pra cima de sua mãe. Bom,
outro problema, né? Só que sua mãe, mesmo estando bem, a DSI, empresa organizadora desses testes, percebeu a anomalia e chamaram um dos seus capangas mais habilidosos, John Raybert, onde conhecemos a vilã desta história, a Capitã Hollister, que tinha a função de caçar pessoas com habilidades e usá-los como arma para o exército, contratando John, pois o alvo que ela precisava tinha que estar vivo desta vez. E as queimaduras da mãe de Charlie eram graves, mas não podiam procurar o hospital, pois sabia que era um passo para pegá-los. Kay me deixou uma questão no ar agora. Já que Andy conseguia manipular o subconsciente das pessoas, por que ele não fez isso com Charlie? Nunca ela iria queimar o banheiro e muito menos sua mãe. Então a pergunta é por que ele não usou essa habilidade com sua filha? Sei lá! Mas Vicky sabia que Charlie precisava se acalmar, então pediu para Andy levá-la para tomar um sorvete ou no cinema. E depois de Andy sair, Vicky recebeu a polícia pela ligação de Charlie, que acabou fazendo pelo telefone fixo, mas disse que era apenas um acidente no fogão e sua filha exagerou. E foi nesta que ele apareceu, John Rabbit, perguntando do marido e a filha, e também lembrou dele, que era uma das pessoas que também passaram pelos testes da organização. E uma de suas habilidades era poder escutar os pensamentos recentes, descobrindo que Andy saiu para tomar sorvete com sua filha. Mas ela também tinha poderes, conseguia mover coisas e tentou usar isso contra ele. Mas abajur e quadros não surtiram efeitos e deu uma opção para ela: ir viva com ele ou resistir e ficar morta naquela casa. Eu até estava achando interessante esse lance de mais pessoas terem poderes, mas quando Andy chegou com Charlie, não percebeu que tinha mais uma pessoa por ali, que acabou pegando o Charlie, e foi daí que as coisas ficaram quentes. Andy não conseguia usar os seus poderes, pois ele precisava olhar diretamente nos olhos, e o maluco se escondeu atrás de uma luminária. Só que não fazia ideia do poder de Charlie, e descobriu que John tinha matado sua mãe. E nesse momento foi uma explosão de poder para cima dele, apenas uma palhinha do que ela era capaz. Foi a oportunidade para escapar, e ele ainda estava vivo. E o jeito para Andy e Charlie era fugir o mais rápido possível. E para John, percebeu que a garota era extremamente poderosa, e agora era uma questão de honra. Mas no dia seguinte, achei que Charlie iria ficar triste por sua mãe. Mas não, já estava testando seus poderes, que conseguia agora mover coisas também. E encontrou um gatinho até que simpático, mas ao tentar tocá-lo, ele a arranhou. E o coitado do bichano foi queimado por Charlie. E no momento que Andy foi atrás dela, viu que Charlie deixou um animal sofrendo, e ele não poderia ficar assim. Ela teria que tomar uma decisão, e apesar de ser uma coisa chata em filmes, matar os coitados que não tem nada a ver com a história, a coisa certa a se fazer foi matar o gatinho. E o interessante é que para sua mãe ela nem chorou, já pro gatinho parecia um desastre, e ainda fizeram uma oração e um enterro. E aí sim lembraram da mamãe. E Hollister tinha que pedir autorização para o Dr. Joseph Hales, dono da DSI, para quando capturassem Charlie pudessem a estudar da forma que quisessem, e ela sim seria a maior arma que eles já tiveram. Mas mesmo ele não gostando da ideia, disse para ela tomar muito cuidado, pois ela poderia destruir toda a instituição e nada conseguiria segurar a garota. E o carro de Andy não funcionava, mas precisava de uma carona. E uma alma boa chamada Irving Mertz parou para ele, dizendo que precisava de uma carona a Boston. Uma viagem um pouco longa, mas por $100 e uma manipulação do subconsciente, ele aceitou. Mas primeiro precisavam passar na sua casa para comerem antes da viagem. E Charlie queria conhecer o lugar e ver as galinhas, mas na curiosidade acabou conhecendo Izzy, esposa de Irving, uma senhora que estava dependendo de aparelhos, mas não falava, apenas descobriu seu nome por telecinese. Mas Irving não gostou muito dela ficar xeretando por ali, mas depois apresentou Izzy para eles, que depois de um acidente de carro, que até perdeu seu filho, ela acabou daquele jeito.
Claro que foi mais uma parte de enrolação, e Andy não fazia ideia de como iria para Boston. E Andy contou como desde quando ela era bebê, pessoas queriam pegá-la, mas sempre a protegeu. E um dia a levariam, mas ele a encontrou. Manipulou o capanga, dizendo que quando o parceiro dele voltasse, ele daria um tiro. E depois disso, esqueceria como respirar. Só que não fazia ideia que eram agentes federais. Você é louco? Lance que Andy estava sendo procurado por isso há muito tempo e recentemente suspeito de ter matado sua esposa e sequestrado sua filha, onde Irv viu a notícia na TV e iria mandá-los embora. Mas Charlie sabia como foi o acidente com eles, sabia que ele estava no volante discutindo com ela e por causa dele ela ficou daquele jeito e também por ele seu filho morreu. Aquela chantagem para ele ficar quietinho, mostrando que seus poderes eram ainda maiores que só controlar o fogo. E ainda disse que mesmo eles não podendo falar por quase 30 anos, ela a perdoava pelo que fez, pois foi apenas um acidente. Mas deveria ter dito isso antes, pois Irv chamou a polícia assim que viu o noticiário na TV. Mas como estava bêbado, iria tentar convencer os policiais que tinha se enganado e foi apenas um sonho maluco. Mas não era só os policiais que estavam ali. John também estava e Charlie percebeu. Estava armado, derrubando os policiais facilmente, até atirando na perna do coitado do Irv. Isso fez Charlie se irritar novamente, mas agora seria uma luta de mentes entre Andy e John para ver quem conseguia manipular quem. Só que ali a função de Andy era apenas proteger Charlie. Very clever. Mas a organização os pegou e segundo John, eles estavam conectados e era só uma questão de tempo para a garota vir atrás do seu pai. Onde Hollister iria torturar o pobre do Andy, na verdade tinha vários nomes, para que eles se conectassem telepaticamente e levaria Charlie até ela. E mostrou para a garota a base da DSI, então saberia onde procurar seu pai. Mas antes precisava controlar seus poderes para enfrentar todos que encontrasse por lá. E eu achei que ela aprendeu a controlar fácil demais. Estava com a maior dificuldade na escola e 2 dias depois conseguiu colocar fogo em uma fogueira sem muitas dificuldades. Manipular 3 garotos na rua, pegando a bike de um, a comida do outro e as roupas do terceiro numa boa, sem qualquer contestação. Que é até maneiro ver ela controlando os poderes de fogo e até telecinéticos, mas não foi rápido demais não. E olha, conseguiu chegar à DSI e fazer um agente de refém. E se ele não contasse, iria machucá-lo, tirando seu cartão de acesso e queria informações sobre seu pai. Mas ele resolveu não contar e ainda pior, apontou uma arma para ela. E aí foi fatal, né? Ela explodiu a cara do agente. E da mesma forma que tirou o sofrimento do gatinho, fez isso com o agente. This is what it costs. Meu Jesus amado. Mas agora estava dentro do prédio e tinha o poder de desligar as câmeras. Um poder bruto que podia ser melhor explorado. Mas achei que a ação do filme iria acontecer a partir daí. Enrolou demais para ter ação. Até que encontrou seu pai, mas ele nunca iria expor sua filha ao perigo. Pois, segundo ele, era impossível sair daquele lugar. Descobrindo que quem a manipulou para levar ela àquele lugar foi John, caindo na armadilha de Hollister, que queria que ela aceitasse seu destino. Ser ensinada pela organização a controlar totalmente seu poder e poderia ter uma vida normal. Aí eu pensei, filha, ela já aprendeu a controlar o fogo, manipular pessoas e ler mentes. Tudo isso em apenas uma tarde. Quem é você para fazer alguma coisa com ela? E Andy percebeu que Hollister e toda a organização iriam usá-la como uma arma e extrair seus poderes como um rato de laboratório. E aí não teve escolha. Finalmente entrou no subconsciente de sua filha e plantou a semente. E
finalmente as coisas iriam ficar interessantes, pois sem piedade ela queimou seu pai e Hollister junto. E não tinha mais portas que ela não conseguisse abrir, liberando todas as celas, e qualquer um que entrasse em seu caminho, ela fazia churrasquinho. Pra mim, o filme todo tinha que ser assim, mas infelizmente foram apenas 5 minutos de ação em todo este filme, até que apareceram uns caras com proteção e o alarme de incêndio ainda foi acionado. We got her. Mas John os derrubou na bala, que eu não entendi muito bem o porquê ele fez isso, ajoelhando na frente dela para se entregar. Mas ela sabia do seu destino e não quis matar o cara que matou sua mãe. Bom, a organização ela explodiu, tudo com sua mente, e com o final de filme mais confuso que você poderia imaginar, ela foi amparada por John, o cara que matou os seus pais, carregando-a no colo para fora dali. Agora eu não sei se ele estava manipulando ela ou não, mas foi um final bem estranho. Olha, daria pra bolar várias teorias sobre esse filme, mas olha, sem querer bater muito nesse filme, já que a crítica já tá fazendo isso aos montes, o problema da história poderia ter sido melhor explorada. Pra falar a verdade, eu fiquei mais interessado no Andy usando seus poderes de telecinese do que a garota queimando as pessoas e gatos. E que final foi este? Cara, nem o filme dos caranguejos assassinos tem um final tão ruim assim. Nada faz sentido, uns planos sequências bastante estranhos e toda uma ação confusa. E eu pensei, poxa, o clássico de 1984 deve ser um pouquinho melhor, né? Bom, é só um pouquinho melhor mesmo. Acho que o único Chamas da Vingança que presta é aquele com o Denzel Washington. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!